Boa noite já, né? Tá claro, mas já é boa noite. Agora eu queria repartir só um assunto com vocês. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. O tema do nosso congresso é Viva o Novo, né? Ele é um convite para que a gente venha a experimentar o novo, mas esse novo é o que Deus pode oferecer. Viver o novo não é viver qualquer coisa. Viver o novo é participar daquilo que Deus tem para nos oferecer. Eu entendo a linguagem dos jovens. Um dia eu me afastei também. Eu tive um período na minha juventude que eu fiquei uns 4 meses fora da igreja. E naquele período em que eu me tornei rebelde para com Deus e para com a minha família, eu tive momentos de escuridão na minha vida, passei por alguns problemas. Mas um dia eu estava em casa e eu estava planejado para fazer outras coisas. Eu estava me programando para ir numa praia. E aí, naquele momento, eu estava deitado no meu quarto. Eu já não orava mais, eu já não cantava mais, eu já não lia mais a Bíblia. Porque você não se afasta de um dia para o outro. É algo gradativo. E ali eu comecei a escutar um louvor. E quando eu olhei para o meu quarto, tinha um quarteto, uns 4 amigos meus que estavam dentro do meu quarto cantando. E eu comecei a olhar ali com o coração duro. E eu sentei na minha cama e fiquei olhando. Eles cantaram um louvor, cantaram 2, cantaram 3, engataram. E quando eu percebi, eu já estava cantando junto com eles. E eles falaram assim para mim: a gente não veio te chamar para ir para a igreja, a gente veio ver como você está. E ali naquele momento eu falei: não, mas hoje eu vou voltar para a igreja. E eu coloquei a roupa e naquele dia eu voltei para a igreja. No domingo voltei para um coral e eu chutei o balde, literalmente, né? E na segunda-feira na faculdade eu já era outra pessoa. E ali os meus amigos que na sexta-feira me chamaram para fazer coisa errada vieram me chamar na segunda. E na mente das pessoas elas não entendem uma mudança. E quando vieram me chamar eu falei: não faço mais isso. Como não? Se ontem você fez, como que hoje você não faz? Deus te convida a viver o novo. Sabe, irmãos, a gente às vezes olha para as coisas e a gente não entende que tudo serve para adorar. Ou adora a Deus, ou adora Satanás. Existe uma história que o meu irmão ele estava pregando em uma igreja. E naquele momento que ele estava pregando, ali onde o Pata se encontra, entrou um jovem. E o meu irmão estava pregando assim: Jesus transforma. Jesus ele tem um poder de mudar a vida. E ele começou a falar de Jesus. Ele começou a falar das maravilhas que Jesus pode operar na vida. E aquele jovem sentou no último banco da igreja. E toda vez que o meu irmão passava os olhos, aquele jovem levantava a mão e pedia para falar. E o meu irmão estava numa igreja que ele estava como convidado. E ele virou para aquele rapaz e falou: posso dar oportunidade? Ele falou: não, deixa para falar no final. Então o meu irmão ignorou aquele homem. E ali naquele momento no sermão, aquele camarada começou a andar no corredor em direção ao púlpito, interrompeu a mensagem e falou no ouvido dele: ora por mim, agora. Aquele rapaz estava de bermuda, de camiseta, não era da igreja, e pediu oração para o meu irmão. E meu irmão naquele momento, mais querendo se livrar do que qualquer outra coisa, ele fez aquela oração rápida. E aquele jovem foi, sentou no primeiro banco e ficou com os olhos fixos no meu irmão. E o meu irmão continuava falando que Jesus tinha poder para mudar. E sabe, irmãos, o culto acabou. Os irmãos foram embora. E aquele jovem chegou para ele e falou assim: eu quero falar com o senhor. E o meu irmão andou no corredor até a porta com aquele jovem. E sabe o que aquele jovem falou para o meu irmão?
Ele falou assim: você disse que Jesus pode mudar, mas eu não senti mudança nenhuma quando você orou. E olhando nos olhos do meu irmão, ele puxou uma arma e colocou na cabeça do meu irmão e falou: se você orar agora e eu não sentir mudança, você morre. Você se coloca no lugar do meu irmão? Como que você veio aqui hoje? Como que tem sido a sua oração, igreja? O meu irmão naquele momento estava com uma arma na cabeça e aquele jovem falou: se você orar hoje e eu não sentir mudança, você morre. E sabe, meu irmão naquela hora já não estava mais com o pensamento de orar para se livrar dele. E agora o meu irmão começou a lembrar do primo que ele tinha, que um dia morreu nas drogas. E ele agora se ajoelhou com o rapaz e falou: antes de orar, eu posso tocar uma música? E aí meu irmão pegou na mochila uma escaleta, que é um teclado de sopro, e ele começou a tocar a música Falar com Deus. E o semblante daquele rapaz estava fechado. E ele começou a tocar a música. E aí quando acabou a música, ele fechou os olhos e orou com aquele homem como ele nunca tinha orado na vida dele. E agora quando ele abre os olhos, aquele homem estava com a arma no chão. E o seu rosto estava transformado. E agora aquele homem levanta e fala assim: a minha história é a seguinte. Eu era chefe do tráfico lá no Rio de Janeiro, no morro. E o tráfico me sequestrou desde os 4 anos de idade. Eu cresci sem ver meu pai. E um dia meu pai foi me resgatar lá no morro. Os bandidos lá embaixo bateram porque pensaram que o cara era mentiroso. Trouxeram aos meus pés. E eu matei meu pai. O pai tinha ido resgatar ele depois de tantos anos. E ele matou o pai. E quando ele matou o pai e ele percebeu que era o pai dele, o peso da culpa caiu nos seus ombros. E ele fugiu do tráfico. E foi parar lá naquela igreja, onde meu irmão estava pregando, que Jesus transforma. E agora naquela oração de desespero, Jesus o transformou. E ele estava com um semblante de que ele estava leve. E enquanto meu irmão conversava, um carro para na frente da igreja, descem 2 caras do carro e tiram a vida daquele homem na frente do meu irmão. Essa história é triste, mas eu creio que aquele homem vai estar no céu. Sabe por quê? A cruz, ela não foi o final. A cruz, ela foi o começo. Quando Cristo morreu na cruz, não terminou, começou. Tudo o que aconteceu antes da cruz era sombra. Era um reflexo do que aconteceria pós-cruz. Sabe, irmãos, Deus ele fez uma aliança comigo e contigo. Tudo que Deus criou, Deus começou a criação e ele falava: haja e ouve, produza e produziu. Mas algumas coisas Deus fez com a sua própria mão. O que foi? O homem, né? Só que tem outra coisa que Deus também fez com a sua própria mão. Abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 7, 2 capítulo 7. Não, ele escreveu com seus próprios dedos em tábua de pedra, mas ele não fez com a sua própria mão. Eu digo de criar, da criação. Deus criou o homem com a sua própria mão. Gênesis capítulo 2, versículos 7 e 8. Algum irmão lê para a gente em voz alta o que diz o capítulo 2, versículo 7 e versículo 8, por favor.
Deus criou o homem com sua própria mão e plantou o jardim no Éden. Deus criou com o seu poder da palavra. Mas o homem ele criou com as suas próprias mãos, e o jardim do Éden ele fez com as suas próprias mãos. Diz o Espírito de Profecia que o pecado era tanto que antes do dilúvio, Deus retirou o jardim do Éden. E sabe, irmãos, quando Abraão recebeu uma promessa da terra prometida, essa promessa da terra prometida, a terra prometida ela se encontrava entre o Egito e o rio Eufrates, justamente o local onde era o jardim do Éden. Quando Davi, o reino dele se estendeu, os limites de onde até o reino de Davi foi, no seu auge, foi do Egito ao rio Eufrates, no mesmo lugar onde Deus plantou o jardim do Éden. Quando a cidade santa descer, ela vai descer no Monte das Oliveiras, e diz que ele vai se abrir, e um grande vale vai surgir, e ele vai ser instaurado aonde era o jardim do Éden. E o jardim do Éden, ele está no centro da capital do universo, que é a Nova Jerusalém. E Adão vai entrar pelas portas, e diz que ele vai olhar para a gente, e ele vai ver o que o pecado fez, como degradou, porque ele é alto e a gente é pequeno. E ele vai se ajoelhar aos pés de Cristo, e ele vai tirar sua coroa e vai adorar a Cristo. A aliança que Deus quer fazer conosco é para sempre. Só que a gente tem deixado e trocado por coisas passageiras. A gente tem levado coisas para nossa casa, para nossa vida, que estão fechando portas ao invés de abrir. Eu não sei como que eu e você vamos sair daqui hoje, mas aquele jovem que procurou o meu irmão na saída, ele aproveitou a última oportunidade dele. Se ele talvez não tivesse ouvido, eu não sei o que seria da vida dele. E eu não sei se hoje é a minha última oportunidade ou se é a sua. Nós devemos renovar os nossos votos com Deus. Amanhã nós vamos encerrar essa meditação. Mas hoje, enquanto o grupo vai estar cantando aqui um momento de louvor, eu convido você a vir aqui na frente, mas estender a mão para quem está do seu lado e trazer ele junto com você. E imagina que você vai estar entrando lá pelas portas também daquela cidade. E diz a história que Adão ele vai olhar para a árvore, ele vai olhar para os frutos, ele vai olhar para os rios, e ele vai lembrar de quando Deus criou. Ele vai lembrar de tudo aquilo. Imagina como será maravilhoso. E eu te convido aqui, enquanto nós louvamos o nosso Deus, a você vir aqui na frente e conduzir também aquele que você gostaria que estivesse entrando pelas portas contigo. Não tenha medo de viver o novo que Deus tem a te proporcionar. Deus quer te proporcionar algo novo, algo que você não tem vivido. De repente você já é batizado, ou você é afastado, ou você nunca experimentou o batismo. Eu não estou fazendo essa pergunta para você. Eu estou te oferecendo o que Cristo me ofereceu, viver o novo. E vale a pena. Sabe por quê, irmãos? Porque um dia Adão pecou. E quando Deus foi até o jardim, Deus foi para buscar diálogo. E Deus pergunta para o homem: ué, você não estava pelado? Quem te contou que você estava nu? E agora ele começa a se abrir com Deus.
E de repente Adão foi assim: pronto, vou morrer. Certamente morrerás, vou morrer agora. E depois Deus vai até Adão e pergunta: o que aconteceu? A mulher me deu o fruto. E agora Deus vai até a mulher e fala: o que aconteceu, Eva? A serpente me deu o fruto. E Deus agora vai até a serpente, mas Deus não faz pergunta e Deus não cria um diálogo com a serpente. Ele agora amaldiçoa a serpente e amaldiçoa a terra, mas ele não amaldiçoa o homem e a mulher. E em vez da morte, Deus fala para a mulher: agora você vai dar vida, você vai multiplicar. E agora o homem olha e agora ele entende que Deus quer preservar a vida. Deus quer nos dar a nova vida. E eu encerro a mensagem falando que lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, né? As velhas coisas o quê? Já passaram, fica para trás. Eu não quero saber o que você fez daqui para trás. Eu quero saber agora o que você vai fazer daqui para frente. A nova criatura que você vai permitir que Deus te faça. O novo de Deus que você vai aplicar na sua vida. E Deus te convida a ter novidade de vida. E lá em Mateus capítulo 16 diz: toma a tua cruz e segue a Cristo. Vamos louvar o nosso Deus. Enquanto a gente louva, eu te convido a vir aqui à frente para a gente fazer uma oração no final. Um dia... Tudo bom, de volta? Um dia, um jovem estava com uma gaiola com um pássaro dentro e ele chacoalhava aquela gaiola e ele maltratava aquele pássaro. E nisso veio um senhor de cabelo branco e viu aquele jovem maltratando aquele pássaro, e o pássaro já estava todo machucado, todo ferido. E aquele senhor falou assim: quanto você quer por esse pássaro? E aquele jovem falou assim: não, você não vai pagar nada por esse pássaro, ele não vale nada. Não, quanto você quer por ele? Você não vai dar nenhum dinheiro por esse pássaro. Ele está todo ferido, ele não canta mais, ele não tem mais condições de viver. Quanto você quiser, eu pago por esse pássaro. E aí aquele homem foi e deu R$50 pelo pássaro. E aquele jovem saiu feliz ali porque tinha vendido algo que não prestava mais. E quando aquele jovem deu as costas, aquele senhor abriu a gaiola e soltou o pássaro. E aquele jovem olhou para trás e falou: você gastou dinheiro para soltar ele, para libertar ele? Você pagou um preço para libertar ele? Sabe, irmãos, Satanás, ele tem batido na gente, tem maltratado a gente está ferido, a gente tem os nossos problemas, os nossos espinhos na carne. E Jesus chegou para ele e falou assim: quanto você quer? Ele não vale nada. Você vai morrer pelo Felipe? Você vai morrer pelo Diego? Ele não vale nada. Ele vai cuspir em você, ele vai te maltratar, ele vai te rejeitar, ele vai dizer não para você. E é por ele que você vai morrer? Qual é o preço? O preço é o seu sangue. E Cristo pagou o preço. Ele derramou o sangue para que eu e você tenhamos vida, e vida em abundância. Não é qualquer mixaria, não. Porque o que Satanás te oferece, por mais que brilhe, é mixaria perto do que Deus tem para te oferecer, que é a riqueza. Quer você experimentar uma nova vida? Quer você viver o novo? Ande com Cristo. Se liberte nele. Encontre a porta em meio às paredes. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai. Aqui nós divertimos, aqui nós brincamos, sorrimos,
Mas nós agora estamos num momento de reflexão, no qual eu olho para dentro de mim e tenho visto as minhas feridas que estão abertas e não cicatrizaram, Pai. De repente eu estou como aquele pássaro, cansado de apanhar, de tomar na cabeça, e não vejo uma saída. Mas o Senhor vem ao nosso encontro e abre a porta da gaiola e nos liberta, Pai. Nós queremos ser livres para te adorar, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor fez e faz em nós, em cada um de nós, Pai. Nós somos um vaso e nós queremos transbordar do Teu Santo Espírito, Senhor. Nos conceda, Pai, o direito de sermos Teu herdeiro, Senhor. Aquele que está aqui do meu lado, Pai, me conceda o privilégio de entrar nas portas celestiais com Ele, Pai. Eu quero um dia estar no jardim que o Senhor plantou com as suas próprias mãos, Senhor. Mas quando eu olho para mim, eu só vejo defeito, só vejo sujeira, Pai. Mas eu tenho esperança porque um dia o Senhor disse que ia me dar uma nova roupa. Até o nome, meu nome o Senhor mudaria. E o Senhor me prometeu que um dia eu poderia ver a Tua face. Por favor, Senhor, me fortaleça. Tira as imperfeições de dentro de mim e me ajuda, Senhor, a caminhar rumo a Canaã celestial. Agora eu vou sair daqui e eu não sei qual é o meu final, nem aonde será o meu ponto final nessa terra. Mas eu sei que o meu fim aqui contigo é apenas o começo. E o Senhor nos diz que ainda que eu morra, eu viverei. Então, que se hoje for o meu último respirar, que eu esteja em Ti, Senhor. Nos leve agora para o nosso lar, pelos nossos afazeres, com a certeza da salvação, com a esperança reafirmada na Tua breve volta. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.